Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo Serri, sou docente do Departamento de Solos aqui da Exalc, USP, e é um prazer estar conversando com vocês hoje, sobre esse tema que me foi proposto, que é bem desafiador, Se a gente está realmente adequadamente manejando a matéria orgânica do solo. Quando eu recebi esse desafio de falar sobre esse tema, eu fiquei pensando e eu falei, bom, a primeira pergunta relacionada a essa questão é, para quê, Estamos manejando adequadamente, para que propósito? E eu vou tentar discutir com vocês, mostrando algumas informações, que há objetivos distintos quando a gente trata da matéria orgânica. Aliás, com quase tudo, Não dá para ter todos os efeitos benéficos, sobre o ponto de vista de quantidade, sobre o ponto de vista de qualidade, e com propósitos que são variados. Alguns indivíduos entendem que manejar adequadamente é ciclar essa matéria orgânica, fazer com que mineralização, umificação aconteçam de forma mais acelerada, com o propósito, por exemplo, de disponibilizar nitrogênio, fósforo, enxofre e outros elementos para as plantas. Outras pessoas têm um propósito bem distinto, que é cobrir o solo, manter esse solo protegido, e isso não deixa de ser uma outra forma de manejar a matéria orgânica. Uma terceira via é tentar fazer com que haja um equilíbrio entre as várias frações da matéria orgânica. Então vejam, há propósitos distintos e às vezes a gente toma uma decisão de ter todos eles e isso é pouco provável de ser atingido. Então eu vou discutir um pouquinho com vocês em torno desse assunto e aí vamos tentar elucidar um pouquinho esse contexto todo. Pessoal, primeira coisa que eu achei importante a gente recapitular é a definição de matéria orgânica. Se a gente vai discutir se está adequadamente manejando ou não, a gente precisa lembrar o conceito, a definição de matéria orgânica. Como vocês sabem, há várias definições disponíveis aí na literatura. Eu tomei a liberdade de mostrar apenas uma para vocês, que é aquela que é mais aceita nacional e internacionalmente falando. É a definição que é oriunda da Enciclopédia de Ciência do Solo, um documento bastante vasto, contendo uma série de definições, incluindo a da matéria orgânica. Então, se a gente for num livro lá de química orgânica e procurar informações de definição do que é um composto orgânico, vocês vão encontrar lá que são estruturas, são cadeias que contêm carbono e hidrogênio obrigatoriamente nas suas estruturas, mas comumente também tem outros elementos, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e outros elementos. Mas obrigatoriamente carbono e hidrogênio. Só que tem constituintes no solo que também têm carbono e hidrogênio e não necessariamente são orgânicos. Então essa definição ela tenta nos dar uma ideia de completar a ideia de que são estruturas, são cadeias, compostos que têm carbono e hidrogênio, mas como vocês podem ver aqui na definição, que são derivados de material vegetal e animal. Esse material vegetal e animal, eles podem estar incorporados ao solo, mas podem também estar dispostos na superfície do solo. É o que eu estava falando para vocês sob o ponto de vista de cobertura. Aquela palhada, aqueles restos culturais, numa situação mais de silvicultura, as pessoas chamam isso de serrapilheira, de liteira. Então pode estar incorporado ao solo, pode estar disposto na superfície. Na forma viva, puxa vida, o que será que está na forma viva e é parte da matéria orgânica? Por exemplo, os organismos, pessoal? Macro-organismos, meso-organismos, micro-organismos, são constituintes da matéria orgânica, fazem parte da matéria orgânica, só estão na forma viva. É claro que eles podem também estar mortos, daí estão em vários estágios de degradação. Ainda na forma viva, o que é considerado, às vezes espanta algumas pessoas, são as raízes das plantas. É fácil entender as raízes das plantas mortas como parte da matéria orgânica. É verdade, é mais fácil, porque elas entram em decomposição, Mas vivas, elas também são consideradas constituintes da matéria orgânica. Sobretudo porque secretam, porque exudam compostos
de baixa massa molecular, compostos orgânicos, ácidos orgânicos. Então, como vocês sabem, as raízes não só retiram algo do solo, água, nutrientes, mas também devolvem, secretam, exudam ao solo ácidos orgânicos, geralmente de baixa massa molecular, ou seja, fáceis de serem degradados pelos organismos. Então, retomando para finalizar a nossa definição aqui, então, derivado de material vegetal e animal, incorporado ao solo ou disposto na superfície, na forma viva, por exemplo, macro, micro, meso-organismos e as raízes das plantas, ou se não estiver vivo, obviamente está morto em vários estágios de decomposição. A gente não inclui, eu tentei traduzir o mais pé da letra possível essa definição da Enciclopédia de Ciência do Solo, né, que a gente não inclui a parte aérea das plantas quando elas estão em pé, né, porque o contato com o solo é muito pequeno. Mas basta esse material ficar em contato com o solo, que aí é considerado matéria orgânica, essa fração que fica depositada na superfície. Então vejam, é uma definição ampla, algumas pessoas acham até vaga, mas ela contempla uma série de constituintes que devem ser levados em consideração quando a gente fala de manejo da matéria orgânica do solo. Bom, continuando a nossa conversa aqui, essa mesma definição eu tentei fazer aqui de forma um pouco mais ilustrativa, um pouco mais esquemática. Tudo que estava escrito no slide anterior está disposto aqui nesse slide. Vocês veem as raízes e os exudatos, seja de uma árvore, né, de um porte arbóreo ou rasteiro, né, ou arbustivo, as raízes e os seus exudatos, os organismos de tamanho grande, médio e pequeno, aquilo que eles metabolizam também, aquele material que fica na superfície do solo, liteira, serrapilheira, né, restos culturais. Enfim, pessoal, uma série de constituintes orgânicos que fazem parte da matéria orgânica. E como talvez vocês também saibam, infelizmente não há um método disponível para determinar a matéria orgânica diretamente, né, que seja eficiente. Ou seja, é difícil a gente pegar uma amostra de solo, colocar num equipamento, não existe esse equipamento cujo resultado nos expresse matéria orgânica. Então a gente tem que usar uma estratégia. A estratégia é justamente determinar um dos elementos que é bastante importante, que representa quase que metade da constituição elementar da matéria orgânica do solo. Eu estou falando que num laboratório, para analisar, para estimar a quantidade de matéria orgânica, a gente, na verdade, determina o carbono, esse elemento existente na matéria orgânica do solo. Tá? Existem outros elementos? É verdade, mas o carbono representa aí 40, 45, quase metade de todos os elementos existentes na matéria orgânica do solo. Então, eu estou comentando esse aspecto porque há uma certa confusão, né? O indivíduo está falando de carbono ou de matéria orgânica? Na verdade, o que a gente estima, o que a gente determina em condições, por exemplo, de laboratório, é, na verdade, esse elemento, o carbono. E há maneiras de expressar ou diretamente aquilo que a gente está determinando e tratar como carbono, ou fazer uma série de multiplicações por fatores e expressar em matéria orgânica. Eu não vou ter tempo agora para tratar desse aspecto, mas seria interessante que vocês soubessem que a mensuração é feita por esse elemento. Tá? Bom, e aí? Né? Como é que funciona isso na vida real, na natureza? Imagine que eu tenho uma paisagem aqui. Né? Eu vou lá e cavo uma trincheira, abro uma trincheira, ou estou passando pela estrada, ou por um barranco, por um corte, né, de um morro, o que normalmente a gente vê é uma imagem como essa. Ou seja, há um perfil de solo aqui, e para a grande maioria dos solos, talvez uns 90%, a parte de cima é mais escura do que a parte de baixo. E a gente atribui essa coloração mais escura à maior presença de matéria orgânica. Né? Então, uma primeira informação que os senhores e senhoras já sabem é que próximo à superfície do solo, há, para a maior parte dos casos, dos solos, uma concentração maior de matéria orgânica. Conforme a gente vai aprofundando no perfil, tem uma tendência de redução. Essa redução, pessoal, ela não é linear, ela é bem brusca. Significa que grande parte da matéria orgânica, para vários dos sistemas agrícolas ou de silvicultura, as pastagens,
grande parte da matéria orgânica fica próxima dos primeiros centímetros superficiais do solo. E daí? E daí que essa informação tão simples tem um aspecto muito importante sobre o manejo da matéria orgânica. Se a gente mobilizar, se a gente revolver esse solo com muita intensidade, a gente otimiza, a gente acelera processos de degradação, de decomposição e consequente emissão de parte dessa matéria orgânica na forma de gases. Talvez vocês saibam que para 100 unidades de matéria orgânica que a gente adiciona ao solo, de 60 a 80 unidades viram gases, principalmente CO2. Só 20 a 40 unidades ficam efetivamente no solo, na forma de vários constituintes. Então vejam, de 100% que eu coloco ali, 60% a 80% viram gases. 2/3 vão embora, 1/3 só fica. E considerando que grande parte da matéria orgânica está próxima à superfície, vejam que local que a gente mais tem acesso, que mais a gente interfere no sistema, é na superfície do solo, né? Aí já tem um aspecto importante para a gente discutir e eu vou dar um pouco mais de detalhes adiante. Mas próximo à superfície a gente tem uma grande parte da matéria orgânica. Se a gente tomar um punhadinho de solo, né, retirar o espaço poroso, ar, água, ficar só com a fração sólida, o que esses livros clássicos nos informam? Esses livros clássicos nos dão uma média global de que 5% da fração sólida é orgânica. Bom, isso é verdade, óbvio, né? Mas essa média talvez não reflita adequadamente as situações de solos de clima tropical, altamente intemperizados, como é o nosso caso aqui dos solos aqui no Brasil. Infelizmente, esse valor de 5% não é tão frequente. É muito mais frequente a gente encontrar valores de 1% do que de 5%. Então, essa média global, né, não se reflete necessariamente muito bem para o geral, para a grande parte das nossas situações, onde o valor é 1%, aproximadamente. Então vejam, nós estamos falando de uma pequena quantidade. Por que eu estou assistindo esse webinar aí sobre matéria orgânica se não dá para determinar diretamente? Tem que determinar o carbono para inferir sobre matéria orgânica. A definição é vaga, abrangente, e ainda tem 1% só no solo. Por quê, pessoal? Essa fração orgânica, ela tem uma capacidade reativa muito grande. Ela é capaz de interagir com as estruturas inorgânicas, com os constituintes inorgânicos que existem no solo. Então, e traz uma série de potenciais benefícios, como a gente vai discutir daqui a pouquinho, algumas das funções. Algumas vocês já sabem, outras a gente vai relembrar aí e talvez avançar um pouquinho. Bom, essa fração orgânica, se a gente agora transformar em 100%, vou esquecer a fração mineral por enquanto, transformar isso em 100%, poucas pessoas sabem que de 65%, 70% dessa fração orgânica está numa forma que a gente chama de estável. Vejam essa figura aqui. Estável na forma de humus do solo, de substâncias úmicas. Isso equivale aqui a 65%, 70%, 75%. Para ser mais preciso com vocês, a faixa é de 60% a 86%. De 60% a 86% para os nossos solos aqui, de clima tropical, altamente intemperizados, a matéria orgânica está na forma umificada. O restante, nessa figura aqui em cinza mais escuro, está numa forma que não é estável, ou seja, ela é prontamente decomponível. O que significa isso? Que com certa facilidade ela sofre decomposição. Intermediada por quê? Justamente pelos organismos que estão no solo. Macro, meso e micro-organismos. Eles representam, grosseiramente falando, genericamente falando, de 20% a 40% dessa fração prontamente decomponível. Não quero comparar com a fração prontamente decomponível, quero comparar com o total de matéria orgânica. Bom, então é em torno de 1% a 3%, no máximo 4%, mas tem um papel muito importante, porque são eles os responsáveis pelas alterações dessa fração orgânica e consequente transformação em fração estabilizada
também chamada de humus do solo, também chamada de substâncias úmicas. Então, pessoal, vejam, para entender o manejo adequado na matéria orgânica, a gente precisa entender a dinâmica dessa matéria orgânica. E essa dinâmica, de forma muito simplificada, em 1 ou 2 slides, parte lá de uma molécula simples de carbono, que é o CO2 que está na atmosfera. Essa molécula simples é assimilada pelas plantas via fotossíntese, ganha complexidade, essa molécula simples ganha complexidade em vários constituintes orgânicos. Eu pus alguns aqui, lignina, proteína, carboidratos, lipídios, tem muitos. Pus alguns só para exemplificar. Então, essa fração simples de carbono, essa molécula simples, ganha complexidade nas plantas. Em um determinado momento, essas plantas senescem, uma parte delas cai sobre a superfície do solo, ou a gente vai e determina que é hora de colher, né? É tempo de colher, parte desse material pode ficar na superfície do solo, e essa camada de plantas e eventuais restos de animais tem carbono que saiu lá da atmosfera, foi incorporado via fotossíntese e agora está disposto na superfície do solo. Como será que se dá a transferência, o transporte desse carbono, desse material vegetal para o solo? Né? Tem agentes bióticos e abióticos. O agente abiótico mais importante é a chuva. Chuva lava parte desse material orgânico e introduz ao solo. E o agente biótico são aqueles organismos, macro, meso e micro-organismos. Tem um papel muito importante desses de tamanho grande e médio, macro e meso-organismos. Pus um exemplo aqui, cupim, formiga, uma minhoca, que eles fragmentam esse material. Eles aumentam a superfície específica desse material. Alguns desses indivíduos, como por exemplo as minhocas, além de fracionarem, de fragmentarem, ainda incorporam parte desse material ao solo. E aí, pessoal, tem uma atividade bastante intensa desses organismos de pequeno tamanho. Bactérias, fungos, protozoários, algas, leveduras e assim por diante. Eles transformam esse material fazendo com que haja aquela molécula simples de carbono lá na forma de CO2, ganhou complexidade na planta, agora vai sendo sintetizado, ressintetizado, degradado pelos organismos, até que chega numa situação de estabilidade que a gente chama de humus ou substâncias úmicas, que pode ter essa cara complexa aqui, que alguns acreditam que seja uma macromolécula, e mais recentemente uma outra corrente que acha que são moléculas menores, o modelo supramolecular. Eu vou comentar rapidinho mais para frente. Ou seja, dessa molécula aqui, desse carbono numa forma gasosa bastante simples, molécula de CO2, ganha complexidade na planta e maior complexidade ainda no solo. Há uma série de fatores que impactam esse caminho até a formação dessa fração estável. E aí a gente precisaria conhecer um pouquinho quais são esses constituintes. Dessa fração, aquelas que pigmentam a superfície do solo, que a gente atribui essa camada mais escura à formação, à presença da matéria orgânica, é verdade, oriunda de uma fração estabilizada desse material formado de restos de vegetais e animais. Então vejam, pessoal, entender essa dinâmica é entender rapidamente os constituintes que fazem parte da matéria orgânica. E eu vou ser muito breve aqui, porque nós não temos tempo suficiente. Por outro lado, eu não poderia deixar de mencioná-los. Tá? Vejam o primeiro aqui listado. Plúvio lixiviado. O que será que significa isso? Como o nome indica, é lixiviado pela chuva. O que significa em mais detalhes? A água da chuva na troposfera, nos primeiros 10 a 12 quilômetros, se combina, reage com vários gases existentes, por exemplo, o CO2, né? Existem 410 partes por milhão em volume desse gás na atmosfera. A água mais CO2 forma ácido carbônico, esse ácido carbônico vem e lava parte da superfície aérea das plantas. Não precisa necessariamente ser uma planta de porte arbóreo, talvez seja mais fácil ver. Esse material lavado da parte aérea chega até o solo. As quantidades, pessoal, são importantes. Vejam, na água da chuva, 3.000 miligramas de carbono por metro quadrado. Vejam que é carbono que é mensurado. Depois que passou, da onde que vem esse carbono? Do ácido carbônico
a mistura do CO2 com água. Depois que passou pela parte aérea das plantas, esse valor é crescido para 5.200, ou seja, a diferença de 5.200 para 3.000, esses 2.200 miligramas de carbono, são oriundos aqui do material vegetal que foram lavados, material orgânico que foi lavado e adicionado ao solo. Isso é um exemplo só, né? Só para vocês terem uma ordem de grandeza. Mas tão importante quanto esse valor, essa quantidade, é a qualidade do material que entra. Pessoal, o que é lavado da parte aérea das plantas não é parte estrutural da planta. São frações metabólicas, são açúcares, são monossacarídeos, são disacarídeos, ou seja, compostos simples que chegam ao solo e têm uma importância muito grande, porque eles ativam os organismos do solo. Metabolicamente ativam esses organismos para desempenharem uma série de funções. Por exemplo, acelerar a degradação de material orgânico. Por exemplo, participar do processo de umificação, estabilização desse material. Então a quantidade é importante e a qualidade também. Vamos adiante. Não tem só plúvio lixiviado. Tem o material que fica depositado na superfície do solo. Restos culturais, liteira, serrapilheira. E aí, por que isso é importante? Porque esse material tem características, se a gente se a gente levar em consideração a matéria seca desse material, que varia em porcentagem de acordo com o material, se a gente tomar essa matéria seca, dá para fazer avaliações muito importantes. Antes mesmo de se transformar esse material, a gente já pode ter uma ideia, uma inferência do que vai acontecer no sistema, no solo. Imaginem que se a gente tem a oportunidade de fazer uma análise da composição elementar, o que é análise da composição elementar? É saber quais os elementos existentes nesse material vegetal. Quanto que tem de carbono, né? Nesse exemplo aqui, 44%. Quanto tem de oxigênio, de hidrogênio, de cinzas? Aqui nas cinzas estão vários os elementos importantes, né? Que nessa figura estão simplificados. Se eu utilizar essa informação da análise da composição elementar, já me dá muita ideia interessante, eu vou mostrar para vocês. Complementariamente, existem informações sobre o ponto de vista bioquímico desse material vegetal. Quanto que tem de celulose, lignina, hemicelulose, proteínas e assim por diante. Uma informação complementa a outra, como? Através de índices que a gente pode extrair. Vou dar um exemplo aqui, para não ficar tão vago. Através da composição elementar, dos elementos existentes, eu posso fazer uma relação entre a quantidade de carbono existente no material vegetal e a quantidade de nitrogênio existente no material vegetal. Muitos de vocês já ouviram falar, quando a gente divide a quantidade de carbono pela quantidade de nitrogênio, a gente expressa em relação CN, relação C sobre N. Vejam aqui exemplos de materiais vegetais com as suas respectivas relações carbono-nitrogênio. Olha esse primeiro material, serragem, 600 partes de carbono por uma parte de nitrogênio, ou seja, tem uma discrepância aí bastante grande, uma relação CN bastante vasta, né, bastante ampla. Vamos descer um pouquinho aqui na lista, né? Feno de alfafa, por exemplo, puxa, 25 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Sempre tem mais carbono que nitrogênio, mas uma proporção aqui agora é diferente, né? E assim por diante. Lodo de esgoto digerido, 7 partes de carbono por uma nitrogênio, mais estreita ainda essa relação. Por que esse cara está falando de relação entre dois elementos, por exemplo, C sobre N? Porque, pessoal, como alguns de vocês sabem, através dessa relação a gente pode inferir sobre a facilidade ou dificuldade de decomposição de um material. Cada vez que a gente aplica ao solo um resíduo que tem uma relação CN baixa, é mais fácil esse material ser degradado. Veja um exemplo aqui nessa figura. Estou adicionando um resíduo que tem uma relação carbono-nitrogênio baixo. Ah, quanto que é baixo? Tem uma linha aqui da relação CN menor do que 20. Ó, menor do que 20. O que acontece quando eu adiciono esse resíduo? Bom, tem uma atividade intensa dos organismos, sob o ponto de vista de decomposição, expresso aqui pelo CO2. E porque a relação carbono-nitrogênio é baixa e os organismos precisam muito de carbono, é o elemento que eles mais precisam depois do nitrogênio, como tem muito carbono e muito nitrogênio, a relação estreita, há uma decomposição acelerada e liberação do nitrogênio para a solução do solo.
Bem diferente da situação aqui de baixo, onde eu estou adicionando um resíduo que tem uma relação CN alta. Quanto que é alta aqui? Mais do que 60:1 nesse caso. O que acontece? Tem muito carbono para pouco nitrogênio. Os organismos precisam de nitrogênio para poder degradar, para poder oxidarem esse carbono. Então, como não tem nitrogênio suficiente no material vegetal, os organismos precisam emprestar nitrogênio da solução do solo. Aquele nitrogênio que estava na forma inorgânica, na forma de amônio, nitrato, os organismos emprestam para estreitar essa relação CN, para poderem oxidar esse carbono, e aí só há liberação quando essa relação carbono-nitrogênio fica média ou baixa, mas a custas de consumo, de empréstimo de nitrogênio. Em resumo, pessoal, sem alavancar os valores, detalhes nessa história, qual a relação CN dos organismos, qual é a relação CN ideal, sem alavancar, sem dar muito detalhes, porque o tempo não nos permite hoje, existem tabelas como essa que nos dão uma ideia. Se a relação CN é baixa, menor do que 20, há uma priorização da mineralização em relação à imobilização. O que é mineralizar? Transformar orgânico em mineral. O que é imobilizar? O contrário, que está inorgânico na forma orgânica. Então vocês veem aqui que relação CN baixa acelera a decomposição, aumenta a disponibilidade do nutriente, nesse caso o nitrogênio, na solução do solo. Relação CN alta, ao contrário, relação CN maior que 30. Lembra aquele exemplo da serragem, do slide anterior? 600 partes de carbono por uma parte de nitrogênio? Né? O que acontece nessa situação? A imobilização predomina, ou seja, há necessidade dos organismos emprestarem nitrogênio da solução do solo para poderem oxidar todo esse carbono. O nitrogênio, pessoal, é parte a amida que é parte de blocos construtores dos aminoácidos. Os aminoácidos formam proteínas e o processo que faz com que essa degradação ocorra, tecnicamente é chamado de oxidação enzimática. Então é oxidar enzimaticamente. Para ter enzima, que são proteínas modificadas, com alta especificidade funcional, para ter enzima, precisa ter nitrogênio. Então eles emprestam esse nitrogênio para serem capazes de oxidar esse carbono. Essa historinha contada muito rápida e sem detalhes da relação CN, vale também para outros elementos e outras relações. CP, ou seja, carbono-fósforo, CS, carbono-enxofre, e outras relações existentes por aí. A historinha é a mesma. Relação CN baixa, média alta, mesma coisa, CP, né? Alta, média e baixa, CS alta, média e baixa, só que com valores diferentes. Vejam que se a gente conseguir informações sobre o aporte de material vegetal que nós estamos adicionando no sistema, sobre o ponto de vista da relação CN, CP, CS, a gente já tem uma boa inferência. Esse material vai decompor rápido ou vai decompor devagar? Para que saber isso? Porque se o seu objetivo no manejo da matéria orgânica for manter aquela palha por o maior tempo possível na superfície do solo, cobrindo, protegendo aquele solo contra processo erosivo, contra a radiação solar, então você deveria, se for esse o único exclusivo objetivo, ter adições de material orgânico de alta relação carbono-nitrogênio. Ah, mas e agora se eu vou cultivar uma planta? Precisa fornecer nitrogênio, senão essa planta, naquele período onde os organismos estão emprestando nitrogênio, sofrerá deficiência, vai ficar amarelada. Na prioridade entre plantas e organismos, os organismos têm preferência. Ah, mas o meu objetivo é ciclar a matéria orgânica. Eu quero manejar para ciclar, para fornecer nutriente para as plantas, via mineralização. Bom, então, relação CN baixa. Pessoal, acontece que só isso não explica, isso é uma parte da história. Além da composição elementar, a gente precisa da composição bioquímica. E aqui, como eu estava mostrando para vocês, é possível a gente fazer uma análise da composição bioquímica e também extrair índices. Há vários índices, vários. Eu vou dar um exemplo de um, que é a relação entre a celulose e a lignina. Quantidade de lignina dividido pela quantidade de celulose. É o chamado índice ligno, de lignina, celulósico. O índice ligno-celulósico, ele nos dá uma ideia da qualidade desse material orgânico sobre o ponto de vista de formação de uma substância umificada. Eu sei que eu estou
colocando a informação muito geral, né? Mas a ideia eu acho que é essa mesmo, sem a gente entrar em muitos detalhes. Mas vejam, se eu tenho um material vegetal cujo índice lignocelulósico é baixo, ou seja, não tem tanta lignina assim em relação à celulose, fica mais fácil a degradação desse material. Se o índice lignocelulósico é alto, quer dizer que tem muita lignina, proporcionalmente falando. Significa que é difícil degradar esse material. E ainda, pessoal, há uma possibilidade de inferência, através do índice lignocelulósico, do tipo de substância umificada que potencialmente será formada no sistema. É óbvio que vários fatores influenciam, mas separando, né, focando só no índice lignocelulósico, há uma corrente bem conhecida, talvez os senhores e senhoras já tenham ouvido falar, proposta por um pesquisador que chamava Stevenson, de que material vegetal com índice lignocelulósico baixo tem uma tendência de formar cadeias umificadas mais abertas, características mais alifáticas, onde predominam fenólicos. Por que esse cara está falando isso? Porque há geração de carga negativa nessas situações com valores de pH mais altos, em torno de 9. Ah não, mas o meu material orgânico não é. Não tem um ILC, um índice lignocelulósico alto, é baixo. Né? Desculpe, é alto. Eu já falei do baixo. É alto. Se o índice lignocelulósico é alto, cadeias mais aromáticas, mais condensadas, mais fechadas, predominantemente grupos carboxílicos, que tem uma formação, uma desprotonação, uma geração de carga negativa por dissociação de H+, num pH mais baixo, em torno de 3. Então veja, índice lignocelulósico alto, formação de grupos carboxílicos bastante existentes numa fração da matéria orgânica que as pessoas operacionalmente chamam de ácido úmico. Ah não, estou falando de índice lignocelulósico baixo. Bom, então cadeias mais abertas, né, alifáticas, fenólicos, mais presentes em outra fração umificada que as pessoas chamam de ácido fúlvico. Então veja que dá para manejar. Tem uma série de interferências, né, no meio do caminho, não é tão simples assim, mas dá para a gente inferir sobre muita coisa, conhecendo, por exemplo, o material vegetal e a composição elementar e bioquímica. Pessoal, importante dizer também que não é só a relação CN, índice lignocelulósico, é a quantidade de material que está sendo aportado. E uma das mensagens que eu já vou adiantando, estamos manejando adequadamente a matéria orgânica? Bom, em vários sistemas, infelizmente não. Por quê? Porque o aporte de material é muito pequeno. A quantidade de material adicionado é muito pequena. Vocês lembram da informação? Daquilo que eu adiciono, 2/3 viram gás, só 1/3 fica. Então é pouquinho que fica, é difícil aumentar a quantidade da matéria orgânica do solo. Para isso eu preciso aportar bastante. Tem culturas que têm aportes altos, tem culturas que têm aportes baixos, né? Hoje é muito comum, sempre que possível, associar, por exemplo, uma braquiária, uma gramínea, porque produz massa, 8, 10, 12 toneladas de matéria seca por hectare por ano, dependendo da situação, que nos ajuda na quantidade de material. Se a gente ainda conseguir regular, eu estou falando da gramínea, da braquiária como um exemplo, né? Pode ser qualquer cobertura, qualquer material. Se a gente ainda associar informações do índice lignocelulósico e da relação CN, a gente tem maior probabilidade ou potencialidade de conseguir atingir uma fração ou outra, um objetivo ou outro de manejo da matéria orgânica. Bom, não é só material vegetal, tem resíduos da indústria, tem composto de lixo urbano, tem biosólido, tem material que a gente traz de outras, né, exógeno que a gente fala, traz lá do meio urbano, da indústria e aplica no solo, seja uma série de resíduos. Todo esse material também pode ser avaliado e essas inferências podem ser feitas para a gente tentar entender um pouco do potencial benefício que essa matéria orgânica tem no sistema. Pessoal, há também um componente, um constituinte importante, que são as raízes. As raízes, sejam elas pivotantes, fasciculadas, grande parte das raízes se encontram próxima da superfície, uma boa parte. Essas raízes, pessoal, porque estão em contato com o solo, principalmente numa regiãozinha
nessa figura aqui esbranquiçada, que a gente chama de rizosfera, né, essa região que circunda a raiz. Essa é uma raiz fina, esses pontinhos pretos aqui são pelos radiculares. Aqui, pessoal, porque nesse local há a secreção de compostos de baixa massa molecular, há uma presença muito grande de organismos, daqueles micro-organismos que a gente comentou anteriormente. Portanto, na rizosfera aqui, há uma concentração bastante grande de organismos, e quando essa raiz morre, esses organismos tendem a rapidamente consumir esse material. Isso faz, pessoal, que isso faz com que, se a gente comparasse o mesmo material vegetal, e vamos imaginar a mesma relação CN, o mesmo índice lignocelulósico de um material na superfície e o material radicular, a decomposição das raízes tende a ser 4, 5 vezes mais acelerada do que a decomposição de um material na superfície. Significa que aportar material via sistema radicular é chave, é importante, é muito importante. E há uma série de estratégias do manejo da matéria orgânica de privilegiar essas plantas que têm um sistema radicular bastante intenso, bastante volumoso, bastante exuberante, para que material orgânico seja aportado não só via a parte aérea, como a gente normalmente costuma lembrar, mas também via sistema radicular. Tá? Existe toda uma dinâmica nesse contexto que é entendido, que pode ser discutido sobre o ponto de vista de efeito priming, positivo, negativo. Alguns já ouviram falar sobre isso. Eu não vou ter tempo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tratar mais para frente. Por que eu não vou ter tempo? Porque eu queria dar um apanhado geral para vocês. E continuando nessa história, tem mais um componente aqui, que são os organismos. Eu já falei para vocês que eles podem ser de tamanho grande, né? Macrofauna, por exemplo, a classe dos insetos, né? Meso ou microfauna, como, por exemplo, biomassa microbiana ou micro-organismos, que são aqueles que têm um tamanho, um diâmetro corporal bem pequenininho, menor do que 0,1 milímetro. Já mencionei para vocês, são fungos, são bactérias, protozoários, algas, leveduras. Esses organismos, vejam aqui, hifas de fungo, esses filamentos aqui são hifas de fungo, aqui é um buraco, né, o estômago de uma planta, isso que é a superfície de uma planta. Esses fungos estão consumindo parte desse material. Se a gente ampliar uma foto aqui, der um zoom nesse pedaço da imagem, vai ver que não tem só fungo, tem bactérias e outros organismos também atuando. O que esses organismos estão fazendo? Estão procurando compostos que contenham, entre outros elementos, carbono e nitrogênio. Um dos exemplos são esses compostos tanino-proteína. Proteína tem muito nitrogênio, carbono pode ser encontrado em tanino e em outros compostos. Esses organismos procuram essas estruturas e vão consumindo. Veja aqui a imagem de uma hifa de um fungo consumindo parte desse complexo tanino-proteína. Se a gente tivesse aumentado a imagem, vocês viriam outros organismos aqui. Nessa escala só dá para ver os fungos, né? Eles vão consumindo, vejam, as hifas se desenvolvendo, consumindo, até que consome todo esse material. Pessoal, o primeiro produto da transformação de compostos orgânicos, de estruturas bioquímicas de plantas e animais, o primeiro produto são chamados de substâncias não úmicas, que é esse próximo item que eu vou discutir com vocês. Em resumo aqui, pessoal, os organismos do solo são aqueles que são responsáveis por decomporem, por alterarem esses constituintes que estão listados aqui acima, transformando-os no quê? Em substâncias não úmicas e depois substâncias úmicas. Qual que é a diferença de substâncias não úmicas para as úmicas? As não úmicas estão no estágio intermediário de estabilidade. Significa que a gente ainda consegue identificar parte das estruturas dos compostos bioquímicos, lipídios, quitina, um aminoácido, uma celulose e assim por diante. Então, no estágio intermediário. Significa que se eu pego uma folhinha ou um resto animal que tem vários constituintes, o primeiro processo de degradação intermediário por organismos, vejam que está escrito aqui, microbiológico, bioquímico, ou seja, tem organismos associados. O primeiro produto dessa degradação são estruturas ainda não totalmente degradadas.
parcialmente, onde a gente ainda consegue distinguir estruturas de carboidratos, de resinas, de polifenóis, de lipídios, enfim. Ah, mas e se isso continuar sendo degradado, e isso acontece pelos organismos? Bom, daí nós vamos chegar a uma situação de material estabilizado que a gente chama de humus do solo. Qual que é a diferença então? O humus do solo está no estágio mais, as substâncias úmicas ou humus do solo estão no estágio mais avançado de estabilidade. São compostos, são misturas complexas, às vezes amorfas e coloidais, ou seja, que não tem forma definida, coloides são bem pequenininhos e que contêm carga, oriundos da degradação de materiais orgânicos. Como eu estava falando para vocês no início da nossa conversa, pode ter uma característica de uma macromolécula, ou alguns pesquisadores, mais recentemente, eu estou falando de 2002, 2005, acham que não é uma macromolécula, mas sim um conjunto de pequenas moléculas, né, organizadas com uma série de forças hidrofóbicas, hidrofílicas, pontes de hidrogênio que mantém esse material estável no solo. Pessoal, a gente não precisa entrar nesse detalhe, se é macromolécula, se é supramolécula, se são compostos. O importante aqui, a mensagem é que existe uma fração estabilizada na matéria orgânica, que já passou por vários processos, e essa fração tem um interesse bastante grande por uma série de funções no solo. Essa fração estabilizada, vejam aqui o humus do solo, ele pode ser operacionalmente subdividido em frações, em substâncias úmicas. Com tratamento alcalino, a gente já separa uma fração que as pessoas chamam de umina, altamente condensada, tem um papel grande de complexação com a argila do solo, por exemplo. E com o tratamento ácido, uma fração solúvel que precipita porque tem um peso molecular mais alto, 300 mil Daltons, fica no fundo de um recipiente, né, que é chamado de ácido úmico, uma coloração escura, e aquilo que não precipita ácido fúvico, uma coloração meio amarelada, meio avermelhada, chamado ácido fúvico. Pessoal, essa fracionamento, essa extração química é operacional e categoriza as substâncias úmicas em pelo menos essas três frações. Há outras, mas as mais conhecidas são essas três: umina, ácido úmico e ácido fúvico. Tá? Então vejam, como manejar adequadamente a matéria orgânica do solo? Puxa, se há uma tendência de geração de ácidos úmicos oriundo de material o índice lignocelulósico é alto, talvez eu possa selecionar plantas que tenham essa característica para aumentar a quantidade potencialmente de ácido úmico. Não, meu objetivo é aumentar a quantidade de ácido fúvico. Bom, então são plantas que têm um índice lignocelulósico baixo, cuja relação CN não seja nem alta nem baixa, para dar tempo desse material umificado se formar no sistema. Porque se a relação CN for muito baixa, degrada rapidamente. Não dá tempo de formar essas substâncias úmicas. Então veja que tem uma série de nuances aí. E por que eu estou falando dessas frações umificadas? Por que ácido úmico? Por que ácido fúvico? Porque são eles, essas frações umificadas, substâncias úmicas que geram cargas negativas no solo, por exemplo, oriundo de material orgânico. Tem que estar umificado. Não adianta colocar uma plantinha, um animal que recém morreu e está ali na superfície, a raiz da planta, eles não geram carga negativa. Para gerar carga negativa e reter um cátion, né, e a gente mensura isso, como vocês sabem, através da capacidade de retenção de cátions, capacidade de troca de cátions, oriundas da matéria orgânica são dessas frações aí, ácido úmico e umina. Bom, vou mostrar para vocês. Essas cargas elétricas, elas são oriundas da dissociação de prótons de grupos funcionais da matéria orgânica. Existem várias dezenas de grupos funcionais. Vou mostrar só dois aqui. Por quê? Porque eu mencionei esses dois há alguns minutos atrás. Os carboxílicos, cadeias mais fechadas, mais aromáticas, e os fenólicos, cuja desprotonação, essa dissociação de grupos funcionais, esse H+ sai aqui, forma uma cargazinha negativa, mesma coisa aqui embaixo, se dá em condições de pH bastante distintas.
Por isso a gente chama essa carga negativa oriunda da matéria orgânica de carga variável ou carga dependente do pH. Pessoal, é lógico que no solo há outras origens, outras formas de geração de carga negativa não associada à parte orgânica. Tem substituição isomórfica, toda a parte dos minerais, mas para solos de clima tropical altamente intemperizados, a fonte importante, uma das fontes importantes de geração de carga negativa é através desses dois grupos funcionais. Há menções na literatura que às vezes 70%, 80%, às vezes 90% da CTC do solo fica atribuída à fração da matéria orgânica. Só que a gente sabe agora que não é a fração matéria orgânica prontamente decomponível facilmente, é essa fração estabilizada. Então vejam, pessoal, cada fração tem uma importância específica. Veja as funções da matéria orgânica. Estou colocando MOS aqui, a abreviação, né, de matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica do solo, como eu acabei de falar, tem associação com atributos químicos, né? Por exemplo, a CTC, que a gente acabou de falar. Essa é uma fração orgânica estabilizada, substâncias úmicas. Então só substâncias úmicas são importantes. Não é verdade. Há, por exemplo, uma série de associações com atributos físicos do solo que estão relacionados àquela palha que fica na superfície do solo. Há uma matéria orgânica particulada que está no estágio intermediário de degradação que é capaz de absorver água, por exemplo. Matéria orgânica que pode ajudar na agregação e na estabilidade desses agregados em água. Não necessariamente a fração umificada. Puxa, se tem ações químicas e atributos físicos, deve ter biológico também, é verdade. E nós estamos falando aqui dos organismos que têm a capacidade de interagir com o material vegetal e mineralizar e degradar como fonte de nutrientes, para as plantas. Precisa desses organismos para que a mineralização ocorra e disponibilidade ocorra de elementos nitrogênio, fósforo, enxofre e outros para as plantas. Então vejam, estou tentando dizer para vocês que cada fração da matéria orgânica, seja organismo, seja substância úmica, seja fração pouco degradada ou matéria orgânica depositada na superfície, cada uma das frações dessa matéria orgânica tem uma função específica. Essa é uma visão clássica da matéria orgânica. Mais recentemente, a matéria orgânica tem sido considerada uma indicadora da sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Quando eu falo agrícola aqui, eu estou falando de silvicultura, pecuária, agricultura, um termo mais abrangente. A ideia é que, se tem quantidades elevadas de matéria orgânica, e isso é difícil, quanto que é elevado? 2, 3%, não estamos falando de muito mais do que isso, infelizmente, para grande parte dos sistemas. Mas não só a quantidade, mas a qualidade desse material, a proporção entre esses vários constituintes que eu mencionei para vocês antes. Não dá para ter esse desequilíbrio, porque daí o sistema também não será sustentável sob o ponto de vista de produção vegetal. E mais recentemente, uma série de interações da matéria orgânica com o ambiente, seja com formação de complexos e quelatos, seja na emissão de gases que são considerados gases de efeito estufa, uma série de interações. Pessoal, eu vejo essa engrenagem aqui como motriz, como movimentadora de uma série de funções no solo. Para mim, pessoal, o jeito que eu enxergo a matéria orgânica, ela movimentando esses vários fenômenos do solo. Não quer dizer que sem a presença da matéria orgânica não vá ter atributos físicos, químicos e biológicos. Sim, mas na presença dela, há uma tendência disso acontecer de maneira muito mais eficiente. Pessoal, para basicamente finalizar, vejam, repetindo, é muito difícil aumentar a matéria orgânica, por quê? Porque de 100 unidades de material orgânico, como eu já falei para vocês, de 60 a 80 viram gases. Uma pequena porção fica na biomassa microbiana do solo, uma parte, aqueles pequenos organismos, uma parte substâncias não úmicas e uma outra parte, que vocês podem ver aí as proporções, de complexos de substâncias úmicas. Portanto, manejar a matéria orgânica significa
fazer com que as entradas de material dos vários constituintes que a gente conversou até agora, que as entradas sejam predominantes em relação às saídas. Se as entradas forem maiores do que as saídas, eu tenho um acúmulo de material. Se o material vegetal e animal disposto for variado, eu tenho uma qualidade equilibrada desse material. Agora, se as entradas forem menores do que as saídas, não há mecanismos de acúmulo dessa matéria orgânica. Não há condições da gente acumular e, eventualmente, as proporções ficam desequilibradas dos vários constituintes. Pessoal, esse era o apanhado geral que eu queria trazer para vocês. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e eu volto para responder eventuais perguntas que vocês tenham sobre o assunto. Eu sei que é um apanhado geral, acho que a ideia do webinar é essa, né? E estou disposto e espero saber responder parte das questões que vocês eventualmente tenham. Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.